hoje eu quero falar sobre uma dessas manifestações poderosas, sobre uma dessas personalidades, que é o Espírito Santo. Eu quero falar sobre isso hoje, porque nós falamos, né, oramos ao Pai, pedimos em nome de Jesus, mas às vezes esquecemos de um mover poderoso que é a ação do Espírito Santo na nossa vida e na igreja. Não é? Se vamos pensar aqui, vamos lembrar que tudo se criou também, ou essa tríplice manifestação, né? E o Espírito Santo estava presente em tudo que se fez. Né? Quando o Gênesis começa narrando lá a criação do mundo, o que a Bíblia diz? Deus fala assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ali Deus já fala no plural, não é? Ele não fala com ele mesmo, já mostra que é o quê? Há um relacionamento de personalidades. Façamos o homem. E a Bíblia diz que enquanto a terra estava sem forma e vazia, quem pairava sobre ela? O Espírito de Deus pairava sobre ela. E alguns teólogos do passado, né, gostavam de falar isso, que no hebraico, quando falava que o Espírito de Deus pairava, era como se fosse uma galinha chocando os ovos, que logo, logo ia eclodir vida dali. Né? Então, nós vamos ver o Espírito Santo ali, depois ele vai se manifestar no Novo Testamento de uma forma maravilhosa. Ele vai cobrir a vida de uma mulher. Para fazer o quê, irmãos? Para gerar Jesus Cristo homem. A Bíblia diz que o anjo Gabriel, que é o mensageiro, vem e fala para ela: o Espírito do Altíssimo te cobrirá. Então o Espírito Santo está na criação do mundo, está onde? Gerando o próprio Jesus. Já parou para pensar nisso? E quando Jesus cresce, esse homem na idade de começar o ministério dele, ele vai até João, que era uma autoridade espiritual. Jesus se submete a essa autoridade, é batizado por ele, e ali, naquele momento, o que acontece, irmãos? O Espírito Santo de novo desce sobre ele com uma forma de quê? De uma pomba, né? De uma pomba. Dali, esse mesmo Espírito faz o quê? Leva Jesus para onde, irmãos? Para o deserto. A Bíblia diz que ele foi impelido, ele foi impulsionado pelo Espírito Santo para o deserto, para lá ser tentado. E ali começa o ministério de Jesus, com o mover do Espírito de Deus fluindo através de Jesus. E a gente estuda, a gente ouve falar de Deus, do Pai, do Filho, a gente esquece dessa manifestação poderosa do Espírito Santo na nossa vida, que na verdade é aquele que hoje dá vida à igreja, e certamente que se você está aqui hoje, o Espírito Santo se move em você, amém? Ele trouxe, para isso eu quero te convidar, para nós lermos o texto que se encontra lá no Evangelho, né, de João, quando Jesus vai falar sobre isso, né, desse cuidado, deste poder que ele vai disponibilizar para que esse Espírito possa cada dia nos ensinar, nos moldar, nos transformar, nos abençoar. Em João capítulo 14, vamos ler a partir do versículo 15. João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15. Acharam aí, amém? Eu sei que os irmãos gostam de projeção. Eu conheci até um pastor que proibia isso. Na minha igreja não quero Bíblia lá, não. Quer todo mundo trazendo Bíblia. Ele falava para mim: não, nem texto da Bíblia tem no boletim. Tem que abrir a Bíblia.
Eu sei que nós temos em outros tempos, né? A tecnologia ajuda, mas o portar a Bíblia comunica algo muito importante. Ter a Bíblia, andar com ela, lê-la, é muito importante. Não fique dependente de projeção, nem de Bíblia digital. Se você não tem, compre uma Bíblia, leia. A Bíblia convencional é importante. João 14, versículo 15 diz: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês, em vós, né? Não vos deixarei órfãos, voltarei para vocês. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, Pai amado, nesse momento, nós estamos apresentando a Tua palavra. E nós, ó Pai, rogamos ao Senhor Espírito Santo, que nessa hora abra o nosso entendimento, venha iluminar nossas mentes, os nossos corações para receber a Tua verdade, a Tua palavra, Pai. E nessa hora, ó Deus, cada pessoa que está aqui, Deus, esteja desbloqueada para receber a Tua palavra, assim como uma terra adubada, uma terra fértil, recebe uma boa semente, para que a Tua bênção, ó Deus, possa se instalar nesse coração, para que a Tua bênção, a Tua graça possa crescer, germinar, crescer, florescer e frutificar. Nós pedimos isso, Santo Espírito, move-se nesse lugar, toca cada vida, cada coração, é o que nós te pedimos, no nome de Jesus, amém e amém. Muito bem, então aqui Jesus está dizendo que Ele iria partir, mas não nos deixaria órfãos. Ele sabia que os seus discípulos ficariam desorientados, tristes, né? Em algum momento, alguns não entenderam a sua morte e ficaram, né, decepcionados, abatidos, mas Jesus, antes de tudo isso acontecer, Ele fala o seguinte: eu não deixarei vocês sozinhos. Ele está falando de quem? Do Espírito Santo que viria para se mover e abençoar a igreja. Esse Espírito Santo que hoje está entre nós, que está aqui, que se você permitir e desejar senti-lo e percebê-lo, ele vai se manifestar em você também, não é? E ele quer fazer essa grande obra, e às vezes esse Espírito Santo não consegue fazer, por quê? Nós estamos tão pequenos, tão fechados, que a graça não consegue. Às vezes pessoas vêm para o culto, vêm para uma celebração, entra e sai vazia. E eu poderia até perguntar a você assim, ó, às vezes o nosso coração fica assim, ó, o tamanho dessa tampinha da garrafinha aqui. Só que Deus tem o quê? Deus tem um reservatório enorme de bênçãos, de graça para derramar. Mas se Ele encontra só uma tampinha como essa, como é que Ele vai colocar? Ele vai colocar aqui. Ele vai colocar em você aquilo que você pode suportar e reter. Mas a cada momento que você abre o coração e se abre para Deus, o seu recipiente interno vai abrindo e vai aumentando a capacidade de reter aquilo que Deus tem para você. E tem alguns que estão vazios, porque quase não tem recipiente nenhum para receber aquilo que Deus vai dar. Então é importante que você tenha seu coração aberto para Deus, porque tem muitas coisas que Deus quer fazer na tua vida, e esse Espírito Santo maravilhoso, Ele quer ser derramado sobre você, né? Às vezes pessoas chegam na igreja, né? Eu fui à igreja, mas não senti nada, fui ao culto, né? Foi meio esquisito, frio, né? Mas tudo que acontece numa celebração como essa depende de quê? Da predisposição de cada adorador, de cada um de nós. E o Espírito Santo quer fazer isso, quer nos encher, quer nos abençoar, quer nos fortalecer. E nesse texto,
o Senhor Jesus fala de algumas coisas importantes, né? Que o Espírito Santo que foi derramado quer fazer na tua vida, na minha vida, para que possamos ser vencedores, para que possamos ser destemidos, valorosos, corajosos. Jesus fala, vocês não andarão sozinhos mais. Esse Consolador, ele fala aqui, o conselheiro. Quem é um conselheiro? É aquele que vai fazer, que vai nos instruir em tudo. O Espírito Santo é o conselheiro. Sabia que você pode fazer isso? Conversar com ele todos os dias? Pedir orientação ao Espírito Santo. Ele veio para isso. Às vezes nós esquecemos disso. Pastor, mas não é tudo a mesma coisa? Jesus, o Pai, claro, é um ser misterioso, poderoso, inigualável, mas quando você conhece as funções, né? Vamos falar atribuições, manifestações de cada um, você vai entender melhor. Porque Jesus deu essa atribuição ao Espírito Santo. Ele falou, ele ficará com vocês. Ele será o conselheiro de vocês. E às vezes nós, irmãos, buscamos conselhos em tantas fontes, em tantos lugares, tantas pessoas, esquecemos de fazer o quê? Buscar o conselho de Deus por intermédio do Espírito Santo. Ele é o nosso conselheiro, disse Jesus. Eu pedirei ao Pai, ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês todos os domingos. Né, irmão? Não, né? Olha o que ele diz aqui. Para que ele esteja com vocês para sempre. Ele jamais vai te deixar. Ele não vai te abandonar. Né? Às vezes, nós poderemos entristecê-lo, quase que apagá-lo. Ele estará lá. Mas o quanto você alegrá-lo, né? Com obediência à palavra de Jesus. Você for um servo, né? Quebrantado, temente a Deus, ensinável, disponível, mas ele irá manifestar-se em tua vida, na sua vida, vai fazer de você uma bênção. Jesus disse, olha, esse Espírito Santo, ele vai ser o seu conselheiro, ele vai estar com vocês sempre. Aí ele diz aqui ainda, esse Espírito da verdade. O Espírito Santo é um Espírito de quem, irmãos? Da verdade. É uma própria virtude que Jesus atribuiu a ele mesmo. Eu sou o caminho e a verdade. Por isso que alguns estão com um recipiente menor do que essa tampinha aqui no coração, não recebem nada, não sentem nada. Sabe por quê? Porque, às vezes, o Espírito que tem visitado os corações de alguns cristãos é o Espírito da mentira. E você sabia que o diabo nunca fez nada, nunca criou nada. Se tem uma coisa que Deus deu a ele, como criador, ele é o quem? O pai da só. A única coisa que ele criou, a habilidade dele, dentre outros, é a mentira. Por isso, eu venho te lembrar, não permita que você use seus lábios para favorecer e contribuir para o espírito da mentira. Porque o Espírito que Deus enviou para ficar em você, que já mora em você, que quer crescer em você, quer transbordar, é o Espírito da verdade. E nós temos visto muitos servos e servas do Senhor, muitos crentes, sofrendo, passando dificuldades. Sabe por quê? Ainda estão acorrentados pela mentira. Pensa nisso. Qual foi a última mentira que você falou? Foi no seu trabalho? Para sair cedo, arrumar uma folga? Abonar uma falta? Qual foi a mentira que você levou para casa, para sua esposa, para seu filho? Qual foi a mentira que você trouxe para a igreja? Qual foi a mentira que está atrelada, agarrada em você? A graça de Deus não se manifesta onde há mentira. E aqui Jesus está dizendo que o Espírito de verdade, ou da verdade, é que foi disponibilizado para te guiar.
Deus não abençoa onde há mentira. Deus abençoa onde há verdade. Não é isso, irmãos? Deus jamais vai abençoar aquilo que está errado. Ele vai abençoar as coisas que estão certas, aquilo que está sendo fundamentado pelos princípios da sua palavra. E quando Jesus diz, o Espírito Santo vai ficar no meu lugar no mundo, é isso que ele está dizendo. O Espírito Santo vai ficar com vocês, ele vai dar continuidade, e é o Espírito Santo que vai inaugurar a igreja, lá em Atos dos Apóstolos, Atos 2, é ele que vai inaugurar a igreja, é o Espírito Santo. Quando é derramado sobre toda a carne, é ele que vai inaugurar a igreja, é ele que vai guiar a igreja. E aqui, a palavra de Deus está dizendo, olha, se você se permitir ser acompanhado, guiado, né, aconselhado pelo Espírito de verdade, você nunca estará só. Nesse mesmo Evangelho, capítulo 16, quero convidá-los agora, 16, 12, 13, João capítulo 16, versículos 12, 13 e 14. Quero que você saia daqui com essa convicção, com esse entendimento hoje. João capítulo 16, do 12 em diante. Amém? Acharam? Diz assim a palavra de Deus, João 16, 12. Tenho ainda muito que lhes dizer, são palavras de Jesus, mas vocês não o podem suportar agora. Mas quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em quê, irmãos? Em toda a verdade. Ele não fala em algumas verdades. Mais uma vez ele reafirma, o Espírito, quando vier, ele vai nos guiar em toda a verdade. Jesus é a verdade, ele vai nos conduzir, nos guiar, sempre debaixo dos ensinamentos do Senhor Jesus. O Senhor Espírito Santo vai nos guiar na verdade. Mas outra coisa que ele vai fazer, não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. O Espírito Santo é o conselheiro, é aquele que orienta, é aquele que mostra o perigo, é aquele que instrui, é aquele que acompanha, que guia em verdade, que fala tudo aquilo, ele traz à nossa memória, à nossa mente, tudo aquilo que Jesus ensinou. Quando você lembra de alguma coisa que havia esquecido, sabe quem lembrou você? Foi o Espírito Santo que te lembrou. E aqui também o Senhor Jesus diz o quê? Que esse mesmo Espírito tem uma outra finalidade, além de anunciar tudo que Jesus fez. Versículo 14, ele diz, ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e o tornará conhecido a vocês. Ele me glorificará. Uma das funções do Espírito Santo é fazer o que, irmãos? É nos levar sempre a uma adoração verdadeira a Jesus Cristo. Onde há a presença do Espírito Santo, uma adoração sempre será direcionada para quem? Para Jesus. E quem vai ser exaltado? Jesus. E esse mesmo Espírito é aquele que a Bíblia diz também que vai fazer o quê? Vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. É ele quem convence o homem do pecado, para depois regenerá-lo e fazendo dele uma nova criatura. Quem faz esse milagre é o Espírito Santo, não é? Então o Espírito de vida é o Espírito que ensina, é o conselheiro, é aquele que está ao seu lado, é aquele que nunca vai te deixar sozinho, é aquele que vai te dar palavras. Jesus disse para os seus discípulos, olha, quando pegarem vocês, arrastarem vocês para os tribunais, não se preocupem com o que vocês vão falar. Por quê, irmãos? Porque o Espírito falará por vocês. Ele vai colocar palavras na boca de vocês. Ele vai ensinar, vai dar sabedoria a vocês. E esse mesmo Espírito é que nos envia também para fazer a obra de Deus. Eu quero agora ler com vocês Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Atos, capítulo 13, vamos ler versículo de número
2, melhor dizendo. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 2. Atos 13, deixa eu reformular aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 2. Beleza? Desculpe se eu falei errado. Acharam lá? Atos 13, versículo 2, diz assim: enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, ele está falando da igreja de Antioquia, disse o Espírito Santo: separe-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. E assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Quem enviou aqueles homens, irmãos? O Espírito Santo. Está dizendo aqui que depois que eles oravam, jejuavam e oravam, disse, o Espírito Santo é uma pessoa. Sabia disso? Ele fala, ele se entristece, ele guia, ele ensina, ele aconselha, ele cria. É uma pessoa. Por ele ser uma pessoa, você pode falar com ele. Ele ficou no mundo para dar continuidade à obra de Jesus. É ele que dá vida à igreja. É ele que fez de você um crente. E é ele que quer abençoar você nesta noite. É ele que quer continuar te aperfeiçoando a cada dia. É ele que quer fazer o que em você? Tirar todo o lixo e jogar fora para que você seja nova criatura. É esse Espírito Santo que faz isso, que nos limpa, que nos purifica, que nos transforma, que nos converte e nos transforma à imagem e à semelhança de Deus. É esse Espírito. Sabia disso? É esse Espírito. É um Espírito que não quer ficar do lado de fora, ele já está em você, mas ele também age sobre você e ele se move em você, para fazer de você uma benção. Mas para isso, é preciso fazer uma grande obra. Estudando a Bíblia, nós podemos lembrar que houve um momento do mistério de Jesus que Jesus estava expulsando demônios. E aí, os religiosos disseram o seguinte: não, ele expulsa demônio por quê? Por meio de Beelzebu, ou príncipe dos demônios. Ele está expulsando demônio porque ele tem um demônio maior, né? E naquele tempo, naquela época lá, o Baal-zebub, ou Beelzebu, significava o quê? O Deus das moscas. Sabia disso? Deus das moscas. E algo curioso, algo interessante é que mosca só gosta de sobrevoar o quê, irmãos? Você pode ver, se sua casa estiver com muita mosca, tem que olhar se tem alguma coisa lá, uma panela que foi tapada, ela azedou alguma coisa, tem lixo que não foi jogado fora, ou pode ser no caso do vizinho, quem sabe, né? Mas normalmente, onde tem muita mosca, porque há muito lixo, há muita sujeira. E eles disseram, ele está lá expulsando demônio por causa do Senhor das moscas. Só que Jesus não é daquele de enxotar mosca. Jesus não enxota mosca, né? Ele faz o quê? Se você enxotar as moscas da sua casa, mas não limpar o lixo, vai resolver? Vai ou não vai? Não, né? Vai enxotar, não vai resolver nada. Você pode até matar com spray, mas se o lixo continuar lá, vai voltar outras. Como que se elimina as moscas? Retirando o lixo, não é isso? Limpando tudo para que os insetos vão embora. Nós chamamos de necrófagos. Na biologia a gente chama de insetos necrófagos. O que é necrófagos? São insetos que se alimentam de coisas em decomposição. Barata, né? Mosca. Há outros insetos que comem a matéria orgânica em decomposição. Eles gostam de ir lá e comer. Então, necrófagos. Qualquer micro-organismo ou inseto gosta disso. Mas se você limpar, eles desaparecem. E o Espírito Santo é o especialista em fazer faxina, em jogar lixo fora. Ele não é aquele que vem espantar moscas. Não. Ele vai lá dentro para arrancar o lixo.
O Espírito Santo é o que regenera, é o que transforma, é o que convence, é aquele que ensina, é aquele que guia, é aquele que glorifica Jesus, é aquele que fala. Ele é este que está entre nós hoje, que nos transformou, que nos tirou das trevas, nos trouxe para a luz e nos tornou crentes. Amém? E hoje ele quer continuar trabalhando aqui. Então eu queria que você, eu sei que a gente fala pouco sobre isso, e tem até alguns, por não saberem, falam algumas coisas que não tem nada a ver, né? Principalmente nós batistas, né? Apelidados de batistas tradicionais, não é isso? Às vezes algumas pessoas falam, os batistas não têm o Espírito Santo, os batistas não acreditam no Espírito Santo, os batistas não acreditam nos dons do Espírito Santo, só se for outro batista, porque eu sou batista, e essa igreja acredita no Espírito Santo. Sem ele não seríamos crentes, sem ele não teria essa igreja, não é isso? Os dons que ele distribuiu são presentes. Você acredita no dom do Espírito Santo? Sim ou não? São 9 dons que a Bíblia fala. 9, estão lá. Romanos e Efésios, Coríntios. 9 dons. Quem concedeu? O Espírito Santo. Se você não usa, é porque você não aprendeu ainda. Né? Então, nós cremos no Espírito Santo. Seria uma blasfêmia não acreditar nele. Tudo se move por ele, tudo existe por causa dele. Né? Ele gerou Jesus no interior de Maria. Ele levou Jesus para o deserto, ele transforma tudo, ele veio para não nos deixar sozinho, ele faz tudo, ele regenera, ele transforma, ele fala, e ele quer te guiar, ele quer te abençoar. Mas para isso, ele quer fazer a faxina também. Ele não quer ficar igual aquele espanadorzinho, só, né? Não, ele não quer usar espanador. O Espírito Santo quer fazer uma grande obra, irmão, na tua vida. Mas para isso, você vai ter que se submeter aos cuidados dele. Submeter aos cuidados dele, deixar ele fazer a obra. Né? Eu falo com os irmãos aqui, né, como tenho frequentado muito hospital nesses últimos dias, a gente vê lá, né, centro cirúrgico, o paciente, quando o médico fala, você tem que fazer cirurgia, o paciente entra lá, faz risco cirúrgico, faz tudo, quando está pronto para levar, o que o cara fala? O paciente acredita que ele vai voltar, que o médico vai fazer tudo direitinho. Porque depois que você é levado naquela maca e entrou lá e botou o cheirinho em você, já era. Você pode ir para o céu e nem vai saber. Eu lembro, eu fiz uma microcirurgia aqui no pulso. A doutora falou, seu Jailton, o senhor vai ficar meio sonolento. Eu pensei que ia ficar sonolento. Só que quando eu acordei, já estava lá na enfermaria, meio zonzo, falando as coisas que não tinha nada a ver, ainda sob efeito da anestesia. Entendeu? Deixei de fazer tudo comigo, porque eu acreditava que ele podia resolver o meu problema. E nós temos uma pessoa chamada Espírito Santo que quer fazer um grande mover na nossa vida, e tem gente que não confia nele, não se entrega, não deixa ele fazer a obra, né? Tem gente presa a vícios, presa a mentira, presa a maus hábitos, presa ao medo, são tantas coisas, e o Espírito Santo de Deus veio para fazer isso. E nesta noite eu quero te convidar, deixa esse Senhor, também Senhor da igreja, que está entre nós, cuidar mais de você. Certo? Abra teu coração para ir trabalhar nas áreas mais secretas da tua vida, que você não consegue resolver. Ele veio para isso. Ele veio para ser o grande cirurgião, para limpar. Porque a Bíblia diz, ele vai te convencer, ele vai te regenerar. Regenerar é gerar de novo, né? Fazer de novo. Por isso que nós somos novas criaturas. Quem fez isso? O Espírito Santo. Ele que faz isso.